Paz do Senhor, amados. Deus abençoe cada um nessa noite. Mais um domingo, estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco de fé, né? Porque nesses dias o que mais a gente tem que aumentar, pedir a Deus que acrescente na nossa vida é fé, para que a gente possa continuar nessa luta, né, nesse tempo em que a gente está aí dentro das nossas casas, sem saber o que vai acontecer e quando isso vai acabar, mas nós sabemos que estamos na presença do Senhor, isso faz toda a diferença. Isso tem nos ajudado a pensar e a repensar em muitas coisas, em considerar muitos valores que na correria do dia a dia, queridos, parece que eles vão se perdendo de nós, né? Principalmente quem aí tem uma vida corrida, trabalha fora, a gente acaba deixando de lado muitas coisas por causa da correria do dia a dia. E nesse período em que a gente está aí dentro de casa com a nossa família, a gente tem repensado em muitos valores, né? Então vamos agradecer a Deus por isso, porque nós sabemos que um dia tudo isso passa. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Isso, Hebreus 11, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, tá? Enquanto você pega lá a sua Bíblia, eu vou colocar aqui um fundo musical e eu espero você. Vai lá, 2 minutos, pega a sua Bíblia para você ler comigo, ok? Amém. Glórias a Deus. Deus nos abençoe nessa noite. Pegaram a sua Bíblia? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês texto lá no livro aos Hebreus, que diz assim, no capítulo 11, no versículo de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha que desafio.
partiu sem saber para onde ia. Nós gostamos sempre de saber o que vai acontecer, não é? Nós gostamos sempre de saber para onde vamos. Se alguém chega para você e fala, vamos comigo a um lugar? Você quer ir comigo a um lugar? Você vai. A primeira pergunta que você vai fazer é: para onde nós vamos? E Abraão, ele simplesmente obedeceu a Deus, sem saber para o lugar onde ele iria. No versículo 9 diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, uma terra que não era dele, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Feche os seus olhos por um momento, eu quero orar por você. Amém? Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão ouvindo essa ministração, os meus amados irmãos, a quem eu sinto saudades, que o Senhor possa poderosamente derramar sobre eles bênçãos sem medida, Pai. Que o Senhor possa continuar guardando cada um deles desse mal que assola a humanidade nesses tempos em que estamos vivendo. Mas nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, onipresente, onipotente, onisciente, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o mesmo Deus, Pai, que nos guarda, que nos protege, que acrescenta a nossa fé, que guarda a nossa família, que nos livra do mal. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra seja refrigério para nós nessa noite, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, Senhor, ou a nossa indiferença em relação às coisas que são realmente, que são importantes para nós, que é o Teu reino, Pai. Muitas vezes não damos a devida importância ao Seu reino, Pai. Nos perdoa por isso, ajuda-nos, fortalece-nos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco a respeito de Abraão, do exemplo de Abraão. Abraão, ele me chama a atenção porque ele foi um homem corajoso, né? O Senhor, ele falou com ele, disse: olha, sai aí da sua terra, sai do meio da sua parentela, do meio da sua família, olha isso, que coisa, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não vou te dizer para onde você vai, você tem que confiar em mim. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu e ele ouviu e seguiu a voz. Olha, nós vemos aqui no versículo 8 que nós lemos: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Você tem um chamado de Deus. Você tem obedecido o seu chamado? Olha, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, mas ele não sabia disso. Ele não sabia o que ele ia encontrar, ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia quais os desafios que ele ia ter que enfrentar. Mas de uma coisa Abraão tinha certeza, que quando nós estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa, nós podemos ir com medo, porque o medo faz parte da vida do ser humano,
Mas Deus, ele sempre nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, queridos, existem medos na nossa vida que nós vamos ter que encarar, que nós vamos ter que enfrentar de peito aberto, como diz aí fora, né? Nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que encarar os desafios da nossa vida, mas nós temos a convicção, a certeza de que Deus é o nosso maior fundamento através da fé que nós depositamos nele. Então, Abraão, a Bíblia diz aqui ó, que ele partiu sem saber para onde ia. Então, Abraão, a primeira coisa que ele fez, ele creu em Deus. Ele creu no chamado, ele creu que Deus tinha um caminho aberto para ele. Ele creu que Deus iria guiá-lo por esse caminho, mesmo sem ele saber o que ele iria encontrar nesse caminho. Ele creu. Abraão, ele deixou tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Ele deixou a parentela dele, ele deixou as coisas que ele tinha. Abraão, ele estava estabelecido em um lugar onde ele já tinha uma estabilidade. Muitas vezes nós criamos uma estabilidade, né? Depositamos a nossa confiança numa estabilidade, queridos, em que nós montamos, em que nós edificamos. E muitas vezes Deus ele nos confronta com a nossa estabilidade, porque Ele quer ser a nossa estabilidade através da fé. A Bíblia diz em Hebreus 1 que a fé é o firme fundamento. O fundamento é a base, né? O firme fundamento é uma base sólida. Ele fala que a nossa fé em Deus tem que ser uma base sólida. Olha que coisa linda. Então, olha, Abraão, ele sacrificou coisas do presente para que ele alcançasse coisas maravilhosas no futuro. Muitas vezes nós não entendemos coisas que temos que abrir mão hoje. Para quê? Para que o nosso futuro seja abençoado, queridos. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece e Ele quer se manifestar poderosamente com nós. E tem muitas coisas que nós vamos ter que abrir mão hoje para que o nosso futuro seja abençoado. Então, se você estiver ouvindo a voz de Deus e falando, saia disso, porque eu vou te mostrar um caminho melhor. Obedeça à voz de Deus, porque Deus conhece o seu amanhã. Ele trocou a terra natal pelo desconhecido, ou seja, ele trocou aquilo que ele tinha de segurança, aquilo que ele tinha conquistado, aquilo que ele tinha edificado por ele, para ir para um lugar que ele desconhecia. Mas ele fez o correto, sabe por quê? Porque ele confiou na promessa de Deus, né? Ele foi para onde Deus o mandou, dispôs-se a sacrificar em obediência da fé o filho da promessa. Vocês conhecem a história e sabem que Abraão entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. E hoje, o que nós temos de mais precioso, queridos, é a nossa vida, é o nosso coração, e é isso que nós temos que depositar totalmente nas mãos do Senhor. Ele aguardou a cidade vindoura de Deus, queridos. A Bíblia diz assim, que Abraão ele não viu a promessa, ele não alcançou. Qual era a maior promessa? Jesus Cristo. A maior promessa de Deus para a humanidade era a pessoa de Jesus Cristo. E eles creram nisso pela fé. E nós também cremos nisso pela fé, mas nós já entendemos e conhecemos a Jesus Cristo. A promessa que eles não alcançaram, nós alcançamos. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua família, te dê uma noite abençoada em nome de Jesus.